18 desse mês que, depois de passar pouco mais de um ano fechado, o Hospital de Belo Jardim foi reaberto. Segundo a direção da unidade de saúde, o local iria contar com clínico geral, pediatra e obstetra. A maternidade estava pronta, faltava desinfectar a área e o restante do mobiliário. O hospital foi interditado em janeiro do ano passado. Na época, o Conselho Regional de Medicina se baseou em relatórios da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros. Os laudos apontavam falta de estrutura. Segundo a direção da unidade, as falhas apontadas pelo CREMEP foram corrigidas e a unidade voltou a funcionar. Até aí, tudo bem. O problema é que, segundo o CREMEP, o hospital só poderia voltar a funcionar depois que o Conselho fizesse uma nova vistoria. Pois é, então a gente vai falar agora ao vivo pela internet com o repórter Diego Gondim, que está lá em Belo Jardim. Alô, Diego, uma boa tarde para você. Conta pra gente por que essa vistoria, então, não foi realizada antes da reabertura da unidade. Diego, boa tarde. Boa tarde, Almir, boa tarde, Renata, e também boa tarde a todos. A gente está aqui em frente ao Hospital Júlio Alves de Lira, na verdade, em frente à unidade de pronto atendimento que é anexa a essa unidade de saúde, que, como vocês falaram, foi interditada no ano passado por problemas de estrutura, por problemas aí com questão de insumo, lavanderia, e foi inaugurada de novo, foi reinaugurada nesse mês de abril. Eu conversei com o CREMEP aqui, que está fazendo essa fiscalização na unidade, junto com a APEVISA e também o Ministério Público, e o Conselho Regional de Medicina informou que realmente a unidade não poderia ter reaberto antes dessa fiscalização. Eu estou aqui com o Dr. Silvio Rodrigues, que é segundo secretário do CREMEP, e ele vai explicar um pouco mais da situação que foi encontrada aqui hoje. Doutor, como é que está a situação dessa unidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós temos fiscalização hoje. As escalas são de 3 plantonistas, 2 plantonistas aqui na unidade de pronto atendimento e 1 plantonista para o hospital. Especificamente nessa unidade, ela só pode funcionar para pediatria e clínica médica, porque não existe um obstetra de plantão e também não existe uma estrutura de anestesia para se fazer partos de baixo risco e também com enfermeira de obstetrícia. Então, na realidade, o hospital está funcionando com 3 clínicos, que atendem também a pediatria, e o internamento do hospital seria para clínica médica e pediatria. Por enquanto, por exemplo, não podem ser feitas cirurgias. As cirurgias são feitas de formas eletivas, então nesse caso, tanto o cirurgião que faz a cirurgia eletiva como o anestesista tem que ficar responsável com o pós-operatório. Só dá alta para a enfermaria ao paciente após a sua recuperação anestésica. Essa é a orientação que a gente vai dar à gestão. Mas em relação à obstetrícia, ainda é um hospital que não pode funcionar, apesar de ter um bloco cirúrgico organizado, ainda não tem uma estrutura para comportar uma unidade de obstetrícia. A direção chegou a explicar ou conversar com o CREMEP por que decidiu abrir a unidade de saúde sem a visita? O correto é, depois de um auto de desinterdição por parte do Conselho, é que deve ser aberta a unidade. A mesma coisa se refere à PEVISA. Houve uma fiscalização prévia da PEVISA 15 dias atrás, com o hospital fechado ainda, mostrando como estaria a estrutura. Logicamente que existem também setores que ainda estão ainda em reforma, como a sala vermelha, a sala amarela, que está funcionando de forma provisória, mas aparentemente de forma adequada. Mas o correto seria a desinterdição depois da fiscalização do Conselho e autorização para isso. Mas, logicamente, o papel do Conselho aqui não é o prejuízo à população. Então, fizemos a fiscalização hoje e, aparentemente, para essas especialidades de clínica médica e pediatria, o hospital pode funcionar. Então, o que acontece a partir de agora? Bom, o nosso relatório de fiscalização, nós vamos encaminhar ao Ministério Público, porque existe um procedimento aberto na Justiça em relação à gestão da Prefeitura, e nós vamos encaminhar nosso relatório. Da mesma forma, a PEVISA também vai encaminhar o relatório dele ao Ministério Público, à Justiça, para instrumentalizar o Ministério Público nessa ação que está tramitando. Ok, muito obrigado pelas informações do senhor. Pois é, essa fiscalização ainda não terminou. O Ministério Público, a APEVISA e também o CREMEP estão ainda lá dentro fazendo essa vistoria que está prevista para acabar daqui a uns 10, 15 minutos. Daqui a pouquinho acaba. A diretora do hospital, a Ivanilda Alves, também está lá dentro acompanhando o pessoal nessa fiscalização, e a gente ainda não conversou com ela para saber por que o hospital reabriu sem a fiscalização dos órgãos competentes. Almir e Renata.
Ok, Diego, a gente vai ficar aguardando, acompanhando esse caso, porque é importante que esses atendimentos voltem para toda a região de Belo Jardim, porque a população ficou super feliz, né, com toda essa questão da reabertura. E agora é aguardar esse impasse. E em conversa com o Diego Gondim, antes dele entrar no ar e antes de participar da vistoria, a diretora do hospital chegou a dizer que teria recebido essa autorização do CREMEP, mas de forma informal.